uma igreja que as pessoas acham que não é uma seita. Por quê? Porque é uma igreja que tem os melhores grupos musicais. Arautos do Rei, Voz da Profecia, Alessandra Samadello, Prisma Brasil, Prisma Internacional, e aí vai. Sabe qual é a igreja que eu estou falando? Sim. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem as melhores escolas do mundo. Tem os melhores hospitais. Sim. Tem uma rede de alimentos chamada Superbom, que é excelente. É uma igreja que está preocupada com a saúde do povo. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por que que ela é classificada como seita? Por quê? Pastor, tendo tantas coisas boas que o senhor mencionou, a Igreja Adventista é uma seita? É uma seita. Por quê? Porque eles seguem a Bíblia? Ainda que eles usem a Bíblia. Eles seguem uma mulher chamada Ellen White e seus escritos. Inclusive, para ser adventista do sétimo dia, para ser batizado nesta igreja, ele tem que crer nessa mulher, nas profecias, revelações desta mulher. Então, se ele não crê em Ellen White, ele não pode ser um adventista do sétimo dia. E a igreja adventista no Brasil tem várias divisões. Tem a adventista da promessa, tem a adventista da reforma, tem da completa reforma, tem a adventista movimento restauração, tem vários grupos, vários segmentos. Mas essa que a gente vê aí, com as suas escolas, os seus hospitais, essa igreja adventista do sétimo dia, é uma seita. Por quê? Porque tem um outro Jesus. Uma outra característica da seita é negar o Jesus da Bíblia. Então, peraí, surgirão falsos cristos. Certo. E irão pregar outros cristos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, ainda que ele mesmo, ou um anjo vindo do céu, anuncie um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Qual é o Jesus da igreja adventista do sétimo dia? É o arcanjo Miguel. E a gente sabe que o arcanjo Miguel é um anjo. Jesus não é um anjo. Ele é o criador dos anjos. Um anjo não pode ser adorado, um anjo não é Deus. E Miguel é um anjo, mas Jesus não. Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, Jesus é o Criador, Jesus vai ser adorado por toda criatura. Ele vai ser adorado, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, a igreja adventista, além de crer num outro Jesus, esse Jesus não é suficiente para salvar os adventistas. Sabia que nenhum adventista do sétimo dia pode ter certeza da salvação? Por quê? Porque tem uma doutrina chamada juízo investigativo. Que igreja que tem essa doutrina? Não tem nenhuma outra. Não existe. Não tem, mas a igreja adventista do sétimo dia tem a doutrina do juízo investigativo. Ou seja, Deus perdoa os pecados dos adventistas, mas ele não apaga. Transfere para um livro de registro, no final ele vai chamar o diabo, vai confessar sobre a cabeça do diabo, representando o bode emissário. Então vai confessar esses pecados do adventista, o diabo vai levar os pecados e aí o adventista vai estar salvo. Então ele só pode dizer que ele está salvo quando o diabo, que representa o bode emissário, levar os seus pecados. Isso aí é fazer de Cristo co-salvador do diabo, né? Do diabo, é fazer do diabo co-salvador com Cristo. Como é que a gente pode chamar uma igreja dessa de igreja cristã? Então, sabe um detalhe, pastor? Porque assim como a palavra seita houve essa mudança de conotação, no começo, o sentido real do texto, da palavra haireses, era uma facção, um partido. Depois ganhou uma conotação de seita, até como nós mostramos aqui, né? E aí o pessoal, quando fala seita, até os adventistas ou uma testemunha de Jeová, se você disser assim para ele, ó, você faz parte de uma seita, essa pessoa, ela vai achar que está falando de alguém com capuz preto, com foice na mão. Está falando de seita com Bíblia na mão, né? Isso. Seita com terno e gravata. Seita de pessoas que são, muitas vezes que são bons profissionais. Que a gente canta. É isso que eu estou falando. Assim, seita, de muitas vezes orarem e as pessoas serem curadas. Sim, seita de pessoas que são bons trabalhadores, que são bons pais de família, pessoas honestas. Então, quando a gente fala de seita, estamos falando de doutrina, né? Isso. De doutrina. E aí, não é só o que eles praticam, é o que eles creem. Sim, então esse grupo é um grupo sectário. Por que você está falando mal dos adventistas, ou das testemunhas de Jeová, ou dos mormons? Não, na verdade nós temos um problema, uma facção agora num partido doutrinário, né? Sim, então, teológico. Apesar
que as testemunhas de Jeová, por exemplo, matam em nome de Deus. Sim. Então, quando a gente diz assim, uma seita, um grupo que pode causar danos, então explica isso direito aí, pastor, para você. Causam um dano tremendo. Como é que é mata em nome de Deus? Todos os anos, centenas de crianças morrem porque os seus pais são testemunhas de Jeová e não permitem uma transfusão de sangue. Isso, eu queria que você explicasse isso, então, porque senão ao fica não meio... permitir uma transfusão de sangue, está matando. Omissão de socorro é crime. E o mais interessante é que o Conselho Regional de Medicina diz que quando o paciente corre risco de vida, o médico não tem que pensar duas vezes. Mas alguns médicos no Brasil e em outros países, não querendo complicação com a justiça, porque caiu uma testemunha de Jeová num hospital, foi atropelada aí na rua, caiu no hospital, e imediatamente vem uma equipe. Vem advogado, vem médico testemunha de Jeová, vem um monte de gente, dizendo, se aplicar sangue, vão processar o hospital, vão processar os enfermeiros, vão processar os médicos. Pode ter certeza. Não aplique. E aí, o médico acaba deixando morrer. Todos os anos, centenas de crianças morrem. Porque os seus pais são testemunhas de Jeová. Não sei se foi o Paulo Cristiano que me contou, se foi o João Flávio, que em algum evento das Testemunhas de Jeová, vocês, não sei se você estava junto ou não, levaram faixas, né? A gente organiza esse trabalho, como eu te falei, não só na praia, né? Mas a gente vai nos congressos das Testemunhas de Jeová. Por muitos anos a gente fez isso, ia nos congressos com o folheto. Aí não pegavam mais o folheto. Então nós montamos cartazes, placas, faixas, e aí vamos com as faixas. A gente teve, por exemplo, um ano em que foi no Morumbi, eles lotaram o Morumbi, Morumbi. Aí nós estávamos lá fora, eles chamaram a polícia. Só que o que a gente fazia? Eu ia no secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, pedir uma autorização que nós íamos fazer um protesto contra um grupo que estava matando crianças, por exemplo. E falávamos sobre essas crianças que morrem por causa da transfusão de sangue que não lhe é permitida. Então, eu lembro dessas faixas tinham o nome das crianças, das pessoas, quem dará conta do fulano de tal, que morreu porque faltou transfusão de sangue. Isso, né? Fizemos isso por muitos anos, nos estádios. E aí eles, então, agora não usam mais as reuniões nos estádios. Então eles compraram os salões de assembleia e aí não tem como entrar lá dentro. Então eles têm a sede em Cesariolândia, né? Isso, Tatuí, fica aqui muito próximo, onde está também a sede dos Adventistas do Sétimo Dia. Então a seita, ela é caracterizada pela negação de quem é Jesus, da obra de Jesus, da Bíblia como única regra de fé e prática, da doutrina, por exemplo, da justificação pela fé. Normalmente a seita ela vai deturpar aquilo que caracteriza o cristianismo. Então a gente não está falando aqui de coisas denominacionais, não estamos falando aqui de pré-milenismo, pós-milenismo, não, estamos falando de doutrinas centrais, não são da coisas essência secundárias, né? do evangelho. Não. E aí todas as igrejas, porque, por exemplo, você pode falar assim, mas você é pastor batista, o Thales é de uma outra igreja, o Fernando é de uma outra igreja. As igrejas evangélicas, todas concordam na essência, nas doutrinas fundamentais. Então as divergências que estão aí nas denominações, elas são secundárias. Então, se o camarada é calvinista, arminiano, isso não influencia na salvação. Agora, se ela nega o Jesus da Bíblia, aí com toda certeza ele vai ter muitos problemas.